Em alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora um momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco.
Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós o exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Quero dar as boas-vindas nessa manhã de domingo a você que nos assiste. Privilégio tê-lo aqui junto conosco, a alegria de podermos juntos louvar o nosso Senhor, ouvir a sua palavra falar aos nossos corações. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12. Acompanhe comigo na sua tela essa leitura. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Vamos entrar na presença do nosso Deus com oração. Pai bendito, nós declaramos nesta manhã que Tu és o nosso Deus, nós somos os Teus filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que privilégio poder ser contado assim dentro da sua família, participante do Teu reino. Que esse momento juntos, Pai, seja uma oportunidade de expressarmos a nossa gratidão a Ti, o nosso louvor, engrandecendo o Seu nome que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Venha também, Senhor, falar
aos nossos corações nesta manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudações, igreja amada, graça e paz. Parabéns pelos 90 anos do ministério. Nós estamos muito contentes e gratos por trazer a vocês notícias da região menos alcançada do Brasil. Mesmo com a pandemia, Deus tem feito grandes coisas aqui. Temos trabalhado com mais de 200 pessoas no sul do Brasil semanalmente, incluindo plantadores da igreja, missionários, líderes e pessoas não alcançadas. Graças a vocês, podemos estar aqui e encorajar a igreja, pastores e missionários locais. Graça e paz, irmãos. Também quero agradecer pelo seu suporte, por suas orações pelo nosso ministério. Nós estamos maravilhados com tudo que Deus tem feito. Iniciamos o nosso ministério Mulheres da Palavra aqui no Sul e temos alcançado mais de 100 mulheres semanalmente com os nossos encontros. Esse ministério tem como objetivo principal levar o conhecimento bíblico, né, às participantes e também, principalmente, fazer discípulos. E Deus já tem levantado mulheres, dentre essas, né, que já estão multiplicando o ensino em suas regiões. Então, nós estamos muito gratos por isso. Por favor, continue orando por isso e também por todas as demais atividades ministeriais que estão acontecendo nesse momento. O Li também tem mentoreado muitos pastores, plantadores de igreja e líderes locais. Um dos nossos pedidos de oração, irmãos, e necessidade no momento, é que nós precisamos de um carro para o nosso ministério. Nós teremos muitas viagens e interações com os missionários, plantadores de igreja no sul do Brasil e precisaremos nos locomover, portanto, um carro vai ser realmente necessário. A gente precisa que Deus nos ajude a levantar parceiros que venham a contribuir com R$35 mil para alcançarmos esse objetivo. Então, estejam em oração conosco, por favor, por esse objetivo. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada por vocês fazerem parte do nosso ministério. Quero também parabenizá-los pelo aniversário da igreja de 90 anos e dizer que nós somos muito gratos pela igreja do Cambuí e por fazer parte dela. Amém. Nós amamos vocês, irmãos. Amamos vocês. Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Amém. Amém. Graças a Deus. É muito bom nós podermos visualizar o pastor Lee, a Regina, esse querido casal que são os nossos missionários ali em Joinville, em Santa Catarina. Como Deus tem usado as suas vidas para engrandecer o reino e ali servir no treinamento e no preparo de várias situações envolvendo pastores, mulheres e outros naquela cidade e no Cone Sul aqui do nosso país. Nós ouvimos da boca deles uma das necessidades que é de adquirir um veículo onde eles possam se deslocar em raios cada vez maiores para poder atender às necessidades da sua região. Se você for tocado por Deus para fazer uma contribuição para a aquisição de um veículo, entre em contato conosco, se faça valer uma contribuição, pode contribuir para o fundo missionário, mas sempre comunicando para nós podermos ter certeza que a sua contribuição chegará ao seu destino final. Nós temos sido agraciados por Deus. Deus tem derramado a sua graça sobre nós durante todos esses dias, antes até da pandemia, mas certamente durante esses dias nós temos experimentado isso de maneiras bem especiais. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, ele vai falando sobre essa graça e ele vai vinculando essa ideia de graça com o dar, com o contribuir. Porque quando nós ofertamos e contribuímos para a obra de Deus, nós somos agraciados por Ele. Na verdade, Ele vai conferindo favor e graça a nós. Graça é favor e merecido. Não merecemos, não fazemos por merecer. E mesmo assim, Deus tem nos agraciado com a sua bênção, com a sua presença, com toda a sorte de provisões. Use desse momento, então, ao contribuir de volta ao seu reino, para receber da parte de Deus a sua graça derramada sobre a sua vida.
Vamos juntos agora agradecer essas ofertas. Ó Pai, nós te agradecemos cada oferta recebida, cada contribuinte, cada coração alegre que tem dado de volta ao teu reino. Usa, Senhor, esses recursos na manutenção dos nossos obreiros, na manutenção de todos os projetos e para a expansão franca do teu reino. Faça, Pai, com que a alegria invada os nossos corações e que as provisões que vêm de ti não faltem nunca, nas nossas mesas e nas mesas de todas as pessoas que nos assistem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, eu quero fazer um convite para você participar de uma das nossas classes da IBD. Dessa vez nós estamos oferecendo 4 classes muito especiais. Uma delas é sobre o conhecimento de Deus, junto com o pastor Manuel, que vai estar ensinando esse tema tão importante. A outra classe é sobre um estudo no livro de Josué, com o irmão Eloy, que vocês já conhecem também, outro ótimo professor que nós temos aqui. E nós temos outras 2 classes muito especiais. Uma é a classe Homem ao Máximo, uma classe específica para homens. E a outra específica para mulheres, que se chama Mulher Única. A de homens com o pastor Kleber e a de mulheres com a sua esposa, a Vânia. 2 professores aí que quem fez a classe de educação de filhos já conhece muito bem e sabe como é boa a aula deles. Então, o meu convite para você é que você não perca tempo, mas faça a sua inscrição agora no site da nossa igreja. Você vai entrar e você pode ir lá ver mais informações sobre cada classe e já fazer a sua inscrição num formulário muito simples para que você participe dessas classes, tá bem? E se você não teve tempo ainda de fazer essa inscrição hoje, você pode também entrar direto no site e já clicar no link da classe, pode assistir direto à aula que começa às 10h30 e você vai ser depois orientado pelo seu professor para poder fazer a inscrição depois com mais calma, mas não deixe de participar da nossa EBD. Querida família IBC, desde que as restrições nos impediram de nos reunir presencialmente, a nossa igreja se reinventou, procurando oferecer, além dos cultos online, reuniões virtuais com as várias faixas etárias da igreja. Hoje a nossa igreja tem grupos para toda a faixa etária. Temos grupos de juniores se reunindo, de adolescentes, de jovens, homens, mulheres, terceira idade, além da nossa escola bíblica dominical e de conteúdo digital para o Pense Laranja para as nossas crianças. Quero desafiar você, se porventura você não faz parte de nenhum grupo, una-se a um grupo, não fique de fora. O autor de Hebreus diz que devemos cuidar de nos estimularmos ao amor e às boas obras e não deixar de nos congregar. Estamos nos congregando através das reuniões virtuais. Procure um dos grupos, veja aí a relação, dias e horários, e se você quer participar de um grupo de oração das mulheres, que se reúne em vários dias e horários, mande um WhatsApp e vamos se encaminhar. Mas não fique de fora. Cada membro da igreja, cada frequentador, participando de pelo menos um grupo. Faça parte da comunhão da família IBC. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei
No tema Renove Sua Esperança, baseado na primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos falar hoje sobre provações. Como enfrentar as provações. Provações é um dos temas principais da primeira carta do apóstolo Pedro. O que é uma provação? Provação pode ser traduzido como um teste, uma situação difícil, que causa sofrimento, que testa a sua capacidade de superação, que testa a sua fé, que testa as suas convicções. Vamos relembrar a carta escrita pelo apóstolo Pedro, sua primeira carta. Ele escreveu essa carta para um grupo de pessoas eles eram chamados de cristãos da dispersão. Eram cristãos que, por causa da perseguição do Império Romano, foram dispersos, tiveram que abandonar suas cidades, suas casas, muitos deles parte de suas famílias, e se dispersaram pelo mundo. A Bíblia diz aqui, alguns lugares onde eles estavam, eram cristãos que estavam dispersos em 5 partes do Império Romano, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, que era a Ásia Menor, a atual Turquia. O apóstolo Pedro também fala do contexto dessa carta, o porquê ele escreveu essa carta. Diz a Bíblia, no capítulo 1 de 1 Pedro, verso 6, que eram cristãos afligidos por várias provações, ou seja, eles enfrentavam um período de sofrimento e perseguição. Tanto é verdade que o apóstolo Pedro, nessa sua carta, 15 vezes, usa o termo sofrimento, a palavra sofrimento, ou na verdade a ideia do sofrimento. Ele usa várias palavras, provações é uma delas. Ele fala de que 15 vezes do sofrimento pelo qual esses cristãos passavam. E ele tem um propósito. Ele escreve a sua carta para encorajar esses cristãos a viverem no meio das provações. No capítulo 1, no primeiro sermão da série, eu já falei um pouquinho sobre como as provações são variadas, como as adversidades da vida nos atingem e o quanto nós crescemos no meio dessas adversidades, dessas provações. Hoje eu quero falar sobre um tipo específico de sofrimento, um tipo específico de provação. Mas vamos pensar aqui, quais são as fontes de sofrimento que todo ser humano enfrenta? Nós enfrentamos os sofrimentos decorrentes do mundo caído. Nós vivemos um mundo que foi afetado pela queda. E nós não estamos imunes às consequências do pecado neste mundo, da desordem que o pecado causou, inclusive na natureza. Portanto, nós somos alvos de doenças, de catástrofes, de guerras, de problemas climáticos. Nós, então, sofremos por causa da postura dos homens, logicamente, e porque o mundo está afetado pela queda. Há uma fonte, então, de sofrimento, que é o mundo caído. Mas há uma segunda fonte de sofrimento, que são as pessoas. Pessoas nos fazem sofrer, pessoas nos causam problema, pessoas cometem injustiças contra nós, pessoas causam acidentes dos quais nós podemos ser vítimas, pessoas exploram outras pessoas. Então há uma fonte de sofrimento que é causada, a fonte vem das pessoas. As pessoas causam sofrimento a nós e nós também, muitas vezes, causamos sofrimento a outras pessoas. Por isso temos que exercitar o perdão, o pedido de perdão. Porque nós também sofremos e às vezes fazemos outros sofrer. Mas há uma terceira fonte de sofrimento, que eu chamo de nós mesmos. Nós mesmos também causamos sofrimento a nós. Então, por exemplo, tomamos decisões erradas, decisões relacionais erradas. Tomamos decisões profissionais erradas, decisões nos negócios erradas, decisões na vida, decisões financeiras erradas. E essas decisões erradas vão, mais dia ou menos dia, colocar sobre nós algum tipo de sofrimento. Então, nós também somos uma fonte de sofrimento.
a respeito desses 3 tipos de sofrimento. Sejam os sofrimentos causados pela natureza, pelo mundo caído, por outras pessoas, e os sofrimentos auto-infligidos, consequência das nossas decisões, eu digo a você, evite-os e minimize-os o máximo que você puder. Aquilo que você puder evitar. Você pode, por exemplo, tomar cuidados de saúde e não sofrer tanto com os problemas de doença, marca de um mundo caído. Então, bons hábitos alimentares, bons hábitos de vida podem lhe dar uma saúde melhor e você não sofrerá nesta área. Nem sempre, nós não temos controle 100% nesta área. Mas o que nós podemos fazer para nós não causarmos ou não sofrermos tantos impactos? Por exemplo, agora, estou dizendo assim, use máscara. Nós estamos tomando todo um cuidado, por quê? Porque nós vivemos num mundo caído que agora está sofrendo os efeitos da Covid-19. Você também evite sofrimentos causados por outras pessoas. Há alguns que você pode evitar, se você for sábio, se você tomar cuidado, se você for precavido, se você evitar pessoas que podem lhe fazer mal. E mais ainda, você pode, e aí você tem controle, de evitar os sofrimentos que você mesmo causa a você. Decisões erradas, relacionais, financeiras, profissionais, nos negócios, e nós podemos aprender. Então, na verdade, você pode errar uma vez, pode pedir perdão, pode consertar e depois caminhar adiante. O problema é quando a gente fica repetindo o mesmo erro, porque nós não temos humildade nem sabedoria para enxergar essa questão. São 3 fontes de sofrimentos que eu posso minimizar, no mínimo, na minha vida. Mas Pedro fala de um terceiro tipo de sofrimento que ele é inevitável. Ele faz parte do pacote que nós escolhemos chamado vida cristã. São os sofrimentos decorrentes da nossa fé em Cristo Jesus. Os sofrimentos decorrentes da nossa fé em Cristo fazem parte do cristianismo e eles são inevitáveis. Eles vão te alcançar em maior ou menor grau, mas vão nos alcançar como cristãos. Pedro fala dessas chamadas provações por causa da fé. Ele já falou no capítulo 1, verso 6, ele diz, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Capítulo 2, verso 21, ao falar de sofrimento, Pedro diz, para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ou seja, nós fomos chamados também para sofrer por amor a Cristo, e Cristo sofreu, e Ele deixou o exemplo, e nós vamos seguir os passos de Jesus no sofrimento. E no capítulo 3, verso 17, fala que, se a vontade de Deus assim decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem, do que fazendo o mal. Queridos, provações, sofrimentos por causa da nossa fé, fazem parte da nossa vida e são inevitáveis. O texto de hoje é 1 Pedro 4, 12 a 19, que eu quero ler para você agora, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 até 19. O texto diz o seguinte, amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. O cristão e as provações.
Provações decorrentes da nossa fé. Provações por sermos cristãos. O que é que Pedro nos ensina? Quais são as lições? Quais os conselhos ele nos dá agora? Primeiro deles, Pedro nos diz assim: espere provações. Espere provações na sua vida. O verso 12 diz: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Não é uma provação qualquer, é uma provação pesada, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Pedro está nos dizendo, ao afirmar espere provações, está dizendo, provação não é algo estranho à vida cristã, é parte da vida cristã. A Bíblia e a história cristã estão repletas de exemplos de pessoas sofrendo por causa da sua fé em Deus. No Antigo Testamento, vemos o sofrimento, diz a Bíblia, do justo Noé, vemos o sofrimento do justo Abraão, vimos o sofrimento e vemos o sofrimento de Davi, o sofrimento de Jeremias, por exemplo, de Daniel e seus amigos na corte babilônica, pessoas do Antigo Testamento, servos fiéis a Deus, que sofreram por causa da sua fé. Quando entramos no Novo Testamento, a lista também é muito grande. Nós encontramos vários dos apóstolos e outros discípulos de Jesus, mas falando dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. E também, continuando na história da igreja, encontramos Estevão, sofrendo por causa da sua fé, inclusive sendo morto, martirizado, o primeiro mártir da igreja, Estevão. Temos o apóstolo Paulo, que vivia de sofrimento em sofrimento por causa do evangelho, por causa da sua fé. Francis Chan escreveu um livro, vários livros, mas um deles chama-se Cartas à Igreja. E nesse livro, ele fala da relação da igreja com o sofrimento, e eu queria ler para você agora algumas palavras do pastor Francis Chan. Ele diz o seguinte: a igreja quase nunca fala em provações. Para mim isso é uma ironia, porque esse assunto permeia todo o Novo Testamento. Este não é um tema abordado somente em um livro do Novo Testamento. Não aparece em um versículo apenas, está em todo lugar. Trata-se de uma das doutrinas mais evidentes. Vez após vez o texto afirma que, como discípulos de Cristo, atentem para isso, olha, como discípulos de Cristo, enfrentaremos provações por causa dele, seremos odiados e rejeitados. E aí ele completa dizendo, quando prego sobre o sofrimento, as pessoas reagem como se tivessem recebido algum tipo de ensinamento novo ou esquisito, o que é uma loucura se considerarmos a proeminência desse tema, sofrimento, na Bíblia. E ele termina dizendo, quanto mais estudo os evangelhos, mais sou convencido de que temos uma visão distorcida do que significa ser cristão. Então, primeiro conselho, primeiro ensino do apóstolo Pedro, espere provações. Como enfrentar as provações? Espere provações. Não fique abismado, não estranhe que você enfrente provações por causa da sua fé. Porque o cristão tem novos valores. Se você é um cristão que vive com os valores da verdade, da justiça e da santidade, você terá algum tipo de perseguição, de sofrimento imposto por aqueles que têm outros valores, como mentira, como orgulho, prazeres ilícitos. Um cristão vai enfrentar provações no serviço público, na iniciativa privada, na sua roda de amigos, nas pessoas em geral, na sociedade. O apóstolo Pedro, quando escreve, Nero era o imperador. E eu não preciso nem descrever quem era Nero, porque Nero é considerado um dos piores imperadores. Tem Domiciano também, mas Nero era considerado um louco, e ele começou a perseguir os cristãos também. Pedro escreve para esses cristãos que sofriam perseguição, e ele diz, olha, espere provações, porque fazem parte da vida cristã. O apóstolo Paulo várias vezes fala sobre isso. Nós lemos em Atos 14, 22, quando ele voltava de uma viagem, ele diz a Bíblia que ele retornava passando pelos lugares onde havia pregado, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário
entrar no reino de Deus. Escrevendo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O Irã está na lista, no ranking dos 10 países que promove mais perseguição aos cristãos. Olha só, na lista, no ranking, há um ranking do Portas Abertas que apresenta os 50 países onde os cristãos são perseguidos ou mais perseguidos por causa de sua fé. Um dos países, os 10 mais, está o Irã, creio que na 9ª posição. Um membro da igreja, de uma igreja doméstica, uma igreja da casa, ali no Irã, afirmou que as pessoas interessadas em se tornar cristãs, em fazer parte daquela igreja, daquela comunidade de irmãos numa casa, precisam, antes de serem aceitos, assinar um contrato. Nesse contrato, eles são informados do seguinte, que ao se tornarem cristãos, eles podem perder suas propriedades, ser presos e até serem executados. Mesmo assim, o evangelho cresce no Irã. Hoje, cerca de 800 mil cristãos. Queridos, eles, quando são aceitos como membros daquela igreja, são informados que podem perder seus bens ou suas propriedades, porque as famílias se colocam contra eles, serem presos, serem até executados. Aliás, o governo olha o cristianismo como uma tentativa de países ocidentais de prejudicar o islamismo, e por isso, líderes principalmente de grupos cristãos são presos, acusados e recebem longas sentenças por causa do crime de servir a Jesus Cristo. A primeira afirmação do apóstolo Pedro é: espere provações. Nós estamos muito longe de compreender o que é uma provação, um sofrimento como povo, nossos irmãos em Cristo no Irã. Mas nós aqui também, na medida da nossa realidade, com liberdade religiosa, enfrentamos mesmo assim provações. Como enfrentar as provações? Segunda verdade que o apóstolo Pedro coloca, segunda recomendação: alegre-se nas provações. Aqui então ele faz uso de um paradoxo. Olha o que ele diz aqui, versos 13 e 14. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. 4 vezes nesses versículos, nesse texto aqui, Pedro associa sofrimento à alegria. Provação e alegria, humanamente falando, linguisticamente falando, é um paradoxo. Mas no cristianismo são coisas que caminham juntas. Vejam só, alegria e sofrimento. Pedro não é o único a associar sofrimento à alegria. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, verso 3, que eu me glorio também nas tribulações ou nas provações. Tiago chega a dizer: tende por motivo de grande alegria o fato de passares por várias tribulações. Jesus afirmou em Mateus capítulo 5 que nós somos bem-aventurados se nós somos perseguidos, insultados por causa da justiça, por causa da nossa fé. Queridos, não são as provações em si que são motivo da nossa alegria, mas o que elas representam, o que elas produzem, o que elas simbolizam. As provações nos aproximam mais de Deus, nos mostra o texto aqui. As provações trazem glória a Jesus. As provações nos identificam com o nosso mestre, que é Jesus, que também sofreu. E Pedro usa um encorajamento aqui dizendo que o sofrimento vai ser transformado em glória. Nas provações também, um outro benefício, nós contamos com a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, queridos, a alegria vem do fato de que as provações, por causa da nossa fé, nos aproximam de Deus, as provações trazem glória a Deus, as provações serão transformadas em glória na vida futura, e nas provações nós contamos com a presença do Espírito Santo em nossa vida. O segundo conselho, portanto, recomendação do apóstolo
apóstolo Pedro é: alegre-se nas provações. Mas nós chegamos agora numa terceira recomendação que o apóstolo Pedro nos faz. Ele diz: quando estiver passando por provações, não se envergonhe das provações. Não se envergonhe se você está sofrendo por causa da sua fé. Não se envergonhe das provações. Ele diz isso porque muitas vezes, quando você como cristão sofre uma provação, uma perda, por exemplo, pode você deixar de ter uma promoção, pode perder o emprego, pode ser rejeitado, você enfrenta as suas lutas, você pode ser perseguido. Eu ouço tantos irmãos que nas suas áreas de atuação têm sofrido por causa da sua fé. E às vezes, até por causa dessa pressão contra você, você se sinta envergonhado. Pedro nos encoraja dizendo que sofrer por causa do nome de Jesus não é vergonha. Ele já disse, é glória. Sofrimento não é motivo de vergonha. Ele diz, pelo contrário, que há sofrimento que é motivo de vergonha. Versículo 15, ele diz o seguinte: mas nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, como praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. E o verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Ele está dizendo que há sofrimentos que não são resultado da nossa fé. E desses nós temos que nos livrar. Que ninguém sofra por transgredir a lei, homicida, ladrão, praticante do mal, que ninguém sofra por fazer o que é errado, ninguém sofra por se intrometer em negócios alheios, diz ele. Ou seja, sofrer fazendo mal, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Você, com certeza, aí já ouviu falar de Rui Barbosa, e talvez se lembre de uma célebre frase dele, tirada de um discurso, em que ele, ainda no Brasil, República, via a situação do país, um país que era a República há poucos anos. Ele trabalhou no primeiro governo republicano, e ele diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Sabe o que Pedro está nos dizendo? Fazendo um gancho aqui com as palavras de Rui Barbosa: não tenha vergonha de defender a verdade, não tenha vergonha de ser um servo de Jesus, não tenha vergonha de ter princípios de verdade, justiça, honestidade, santidade. Você vai enfrentar lutas, mas mantenha-se firme. A igreja na China, a China é um outro país que está no ranking dos 50 países onde os cristãos são muito perseguidos. Há um reconhecimento da igreja, a igreja recebe o cristianismo direito oficial de funcionar. Mesmo assim, o governo chinês, a ditadura chinesa, persegue muito aos cristãos. E lá na China, além dos templos oficiais, há muitas igrejas domésticas. Francis Chan visitou a China, e ele visitou essas igrejas domésticas. E ele conta uma experiência da vida dele, dizendo que ele conversava com os líderes dessa igreja, e nessa igreja doméstica, um líder disse o seguinte, que a igreja doméstica, aquele grupo pequeno, o grupo caseiro, a igreja na casa, se fundamenta em 5 pilares. Os 5 pilares são oração, palavra, propagação do evangelho ou evangelismo, expectativa por milagres, e o 5º pilar é acolher o sofrimento para a glória de Deus. Queridos, eles estão colocando o sofrimento como um pilar do cristianismo na China. É oração, é palavra, é evangelismo, é expectativa por milagres e é sofrimento. A igreja da China incluiu o sofrimento no plano da igreja, porque é isso que faz o Novo Testamento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo em Atos 14, 22, que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É a teologia do sofrimento. O alvo é Cristo, não é o sofrimento,
mas estamos buscando a Jesus, e com Jesus virá o sofrimento. Com Jesus virá o sofrimento. Difícil para a igreja ocidental entender isso, mas nós buscamos a Cristo, e buscar a Cristo e servir a Cristo, naturalmente nos trará algum tipo, algum grau de sofrimento e provação. Não se envergonhe, pelo contrário, diz o texto, glorifique a Deus. Aliás, você está glorificando a Deus com o teu sofrimento, e pode glorificar a Deus com a sua boca. Pedro e João, vocês se lembram? Foram presos em Atos capítulo 3, porque eles curaram um coxo, foram perseguidos, eles estão diante do Sinédrio, o Sinédrio quer calar a Pedro e João, querem que eles parem de pregar o Evangelho, e entenderam que o melhor caminho era infligir neles sofrimento. Mas diz a Bíblia que eles foram chamados, os apóstolos, tirados ali da prisão, foram chicoteados, receberam a ordem de não mais falar em nome de Jesus. E aí depois foram soltos. E Atos capítulo 5, verso 41 diz que eles, então, esses apóstolos, se retiraram diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Queridos, acolher o sofrimento como parte da vida cristã, eles se sentiram alegres por terem sido dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus, o Jesus que tinha sofrido muito já por eles. E para terminar, queridos, a última recomendação do apóstolo Pedro, no meio das provações, como enfrentar as provações? Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. O versículo 19 nos diz o seguinte: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Querido, a mesma palavra usada aqui, confiar a vida ao fiel Criador, é a palavra usada por Jesus lá no Getsêmani, que disse: Pai, a Ti entrego o meu espírito. É uma rendição, queridos, é uma entrega. Significa depositar algo a fim de guardar com segurança. O que ele quer dizer quando afirma confie a vida ao fiel Criador? Isso é, confie que Deus está cuidando, porque Ele está cuidando. Ele é um Pai amoroso. Coloque a sua vida nas mãos de Deus diariamente, diz o texto aqui, e prossiga a fazer o bem. Veja só, confie a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Não desista, continue praticando o bem e deixe a sua vida depositada, deixe a sua vida nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida. Na verdade, nenhum mal poderá ser feito a você, nem mais nem menos, sem a autorização do Senhor. E qualquer provação que vier em sua vida será para fortalecer a sua fé, porque Deus a ninguém tenta, mas Deus prova, e Ele prova para fortalecer a sua fé. No texto de hoje, nós vimos que provações, que sofrimento não é algo estranho à vida cristã. Jesus afirmou isso, Paulo, Pedro e outros autores do Novo Testamento. Paulo a Timóteo, repetindo, já falei aqui, 2 Timóteo 3,12, diz que os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Portanto, como enfrentar provações? Primeiro, evite todo e qualquer sofrimento que possa ser evitado. Fruto da queda, pessoas, decisões suas, evite, minimize no mínimo esse sofrimento. Não deve ser masoquista, ou não ser sábio e não aprender, repetir, manter relacionamentos que te fazem sofrer, tomar decisões que te fazem mal, não tomar cuidado com a vida e sofrer os efeitos da queda aqui no mundo, das consequências da doença e tudo mais, queridos, de acidentes. Então, a prudência é importante, a sabedoria para fazer escolhas. Mas quando o sofrimento é resultado de sermos cristãos, a nossa atitude deve ser, primeiro, esperar. Não estranhar quando vier o sofrimento. Fazem parte da vida cristã. Se alegrar por aquilo que aquela provação inevitável pode trazer para a sua vida. Não se envergonhar, porque às vezes você é envergonhado, sente-se envergonhado por perder, por sofrer. Não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus. E depender do Senhor, isso é, manter sua vida no altar do Senhor, porque Ele tem um plano maravilhoso para nós. E a Bíblia diz que
as aflições do presente século não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. O que nós sofremos aqui, por mais difícil que seja, foi muito menor, ou é muito menor do que o nosso mestre sofreu. E não pode se comparar com a glória que será revelada. Os cristãos da China, um dos países perseguidos, aprenderam a acolher o sofrimento como parte da vida cristã. Francis Chan conta até que eles, ao revelarem, ao contarem seus testemunhos de fugindo do governo, da polícia e tudo mais, eles contam até sorrindo, até rindo. Às vezes parecendo até um menino que fez uma traquinagem e sai correndo. Mas não é porque eles são masoquistas, porque eles entenderam que o Mestre sofreu por eles, deu a vida por eles, e que eles estão sofrendo naquele momento, mas eles acolheram o sofrimento como parte da vida cristã. Como enfrentar as provações? Espere aquelas que não podem ser evitadas. Se alegre, não se envergonhe e dependa. Coloque sua vida no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos todos os dias, sabendo que é um privilégio sermos cristãos e sermos cristãos com todas as consequências de sermos cristãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Elias, por nos conduzir nessa mensagem que tratou de um tema difícil, pois nós falamos sobre provações. Ninguém gosta de ser provado, mas nós temos a certeza da presença de Jesus Cristo, que faz nos atravessar aquele vale de provação e prover as respostas no outro lado. Amém por isso, que isso seja uma verdade na sua vida, na minha vida ainda, durante esta semana. Nós já estaremos indo para a nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não fez a sua inscrição, entre agora mesmo no nosso site. Você verá ali então na tela inicial um banner para você poder clicar, entrar e fazer a sua inscrição, onde você poderá usar o Google Meet para você participar de uma das nossas classes de EBD, que já começa às 10h30. E hoje à noite, não esqueça de voltar nesse mesmo canal, às 19 horas, para nosso culto da noite, onde novamente você terá a oportunidade de louvar o Senhor juntos, de contribuir de volta para o seu reino e de ouvir também uma porção da sua palavra pregada aos nossos corações. Contamos com a sua presença, queremos vê-lo e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos terminar esse momento de culto cantando e louvando ao nosso Deus. Seguro.